gravação, vou terminar e vamos lá. Então, gente, essa é a nossa parte 3 da nossa aula de soldagem. Nós iremos, então, agora finalizar um pouco ali os conceitos do eletrodo revestido e já vamos iniciar a soldagem enigmática. Então, para a gente terminar nosso slide e ficar bem legal, eu estava falando para vocês que o consumo de eletrodo é algo que vocês têm que ter um domínio bem legal por conta de custo, né? Se você for analisar, por exemplo, eu tenho diferentes tipos de eletrodos, por exemplo, aqui, o eletrodo básico 6010, tá? Com relação à amperagem da máquina e quanto você está gastando. Então, repare o seguinte, ó, quanto maior for a amperagem da tua máquina, maior é o consumo, a taxa de deposição do material, o quanto de material que você está depositando. E, é claro, se você está depositando mais material na tua junta soldada, tu está gastando mais do teu eletrodo revestido. Então, tem que ter essa noção. Então, por exemplo, nas escalas de eletrodo revestido, a gente pode perceber, através desses gráficos, que o eletrodo 7024 é um eletrodo que tem uma taxa de deposição maior que os demais. Tá? Então, imagine que, por exemplo, se eu utilizar na minha máquina 400 amperes nela, eu estou gastando 6 quilos por hora de eletrodo. Tá? Então, é algo que vocês têm que ter uma consciência ao utilizar esse tipo de eletrodo revestido, ok? Então, os custos eu já apresentei para vocês. Aqui é um estudo sobre o ábaco de consumo junto com a profundidade da junta de solda e o ângulo de chanfro. Talvez fosse mais interessante analisar esses ábacos, mas para quem fosse aprofundar mais, mas eu posso estar tirando dúvidas, por exemplo, com relação aos consumos. Então, eu tenho aqui os diferentes consumos com diferentes ângulos de chanfro, tá? E diferentes tipos de parâmetros no processo de soldagem, ok? A massa material depositada como eu tinha calculado, as áreas, a tabelinha da ESAB que eu tenho, vou fornecer para vocês, vocês percebem que é algo bem didático, bem fácil, e te chega já em movimentos. Essa parte de movimentos durante a soldagem é uma parte onde eu queria pegar vocês na prática. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou deixar esses slides já disponíveis para vocês baixarem, vocês vão baixar os slides, vão estudar, e vão acompanhar os vídeos práticos que estão na área do YouTube aí, na nossa equipe do Teams. Aí você vai ver, e mesmo assim, você só vai aprender quando você estiver praticando lá comigo, quando a gente voltar para as aulas. Então, a gente está previsto aí para voltarmos agora no mês de abril, né? Então, se a gente volta agora no mês de abril, a gente faz a primeira avaliação, tem a semana de oficina profissionalizante e revisão, e em maio eu devo pegar para vocês, né, a parte prática lá de soldagem para vocês estarem executando. Então, o que eu gostaria que vocês já tivessem já pré-estabelecido em mente. Durante a execução da solda, a gente tem basicamente 3 tipos de movimentos. Primeiro, o movimento de mergulho, que vai ser um movimento de avanço do eletrodo em direção à poça de fusão. É como se eu tivesse aqui a minha região soldada, a minha poça de fusão, e eu fosse fazer esse movimento em direção a ela, mantendo, é claro, o constante comprimento do arco elétrico. Ou seja, eu não posso ficar variando assim o meu eletrodo para que eu tenha uma variação muito grande ali no arco, no movimento do meu arco. O movimento de translação, que é o deslocamento do eletrodo ao longo da junta, tá? Com uma velocidade uniforme. Então, é um movimento que tu vai estar, até mesmo para preencher toda a cavidade da tua região que tu quer soldar. O movimento de tecimento, que é um deslocamento lateral, assim que tu vai executando durante o processo de soldagem. Isso tem mais a ver com técnica do soldador. Então, as técnicas com tecimento, elas dependem basicamente dos ângulos que tu vai estar aplicando. Então, por exemplo, tu pode fazer um tecimento aplicando essa técnica aqui, ó, fazendo esses movimentos. O que eu recomendo para vocês é algo dessa natureza. Por exemplo, eu posso fazer um tecimento, posso fazer em espiral. Essa técnica vocês vão aprender comigo lá durante a soldagem no tipo de material que vocês forem soldar comigo ou não. Então, olha lá. Então, imagine o seguinte. Dá para ver aí, né? Abri o arco elétrico, ó. Vou descendo, ó, vou lateral, paro, desço, arredo para cá. Viu? Então, eu vou tentar, acho que não sei se deu para ver como ele tá mostrando aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou deslocar a região, meu arco de soldagem aqui, ó, o arco de solda, em direção a uma extremidade ou outra da minha região soldada. Vou fazer isso aqui,
desço um pouquinho, vou. Desço um pouquinho, vou. Desço um pouquinho, vou. E vou fazendo esse tecimento como está sendo mostrado. E sempre indo até a quina, tá, gente? Da região do pessoal. Que movimento é esse? De mergulho e de translação? Ou até mesmo movimento de tecimento? Não, de mergulho? Não, é isso que eu quero que vocês entendam. Eu estou aplicando tecimento, mas o movimento da soldagem envolve esses três. Tanto o mergulho, que vem a aproximação dessa tua tocha que está soldando até o material, como o teu próprio movimento transversal, que é esse movimento de deslocamento, e o tecimento é esse movimento aqui que eu estou executando, deu para entender? Então, a soldagem, ela envolve esses três movimentos que eu acabei de descrever para vocês, ó. O de translação, o de mergulho e o de tecimento, tá? O tecimento seria essa movimentação aqui, ó, que está sendo apresentada. Agora, é claro, eu só posso utilizar a técnica de tecimento? Não, eu posso utilizar várias outras técnicas, tá? Durante a soldagem de materiais. Tudo bem? Vocês conseguiram entender direitinho? Ó? Olha aqui, ó. Isso aqui são os ângulos que eu vou estar falando para vocês lá durante a nossa soldagem. Tá bom? Sim. Essa foi a referência que eu utilizei aqui nesse slide. Sim. Pois bem, aqui eu vou salvar, então, eletrodo revertido nós finalizamos, tá? E já vamos lá iniciar MIG-MAG. Então, para quem aí está curioso, tá, sobre o processo de soldagem MIG-MAG, eu vou iniciar já nessa aula de hoje, vai ser bem breve, porque vocês têm um questionário para resolver, mas o que eu vou adiantar para vocês é o seguinte: na soldagem MIG-MAG, do inglês GMAL, tá, que é Gas Metal Arc Welding, você vai usar o arco elétrico para fundir a extremidade do eletrodo, que está bem aqui, ó, tá bom? Com a superfície do metal base. E assim você vai formar a solda. Só que o que eu tenho de diferente aqui, ó, nesse meu bocal aqui na minha máquina de soldagem? É que eu vou ter não só o arame eletrodo, o eletrodo do material de lição, mas eu vou ter uma outra tubulação com um gás de proteção já sendo alimentado. E essa é a grande diferença para o eletrodo revertido. Lembra que no eletrodo revertido, eu vou gerar gases, tá, de proteção quando a corrente passar pelo eletrodo revertido. Já na soldagem MIG-MAG, eu não vou gerar, eu já vou alimentar o meu próprio processo aqui com um gás de proteção. E esse gás, ele pode ser um gás ativo ou um gás inerte. E essa é a grande diferença aí quando eu estiver trabalhando com a soldagem MIG-MAG, tá? A soldagem MIG-MAG, ela pode ser aplicada tanto para materiais ferrosos ou não ferrosos. Se tu for soldar um material apenas ferroso, tu vai ter uma soldagem MAG. Se tu for soldar não ferrosos, tu vai usar MIG, preferencialmente, mas tu pode utilizar MAG também. O que eu posso dizer para vocês aí, ó, é com relação às espessuras e às faixas de amperagem. Então, a gente sabe que os diâmetros dos eletrodos na soldagem MIG-MAG são um pouco menores, vão de 0,8 a 2,4 milímetros, entre faixas que variam de 50 a 600 amperes. Essa faixa, ela vai ter um papel fundamental na qualidade do cordão de solda, tá? Agora, é claro, se você quiser uma penetração maior, você não vai conseguir soldar com uma corrente muito pequena, então tem que ter essa noção. Outro fator interessante aí é que na soldagem MIG-MAG, por eu ter essa profundidade não tão alta, eu tenho que dar, às vezes, um passe ou vários passes. Isso vai depender, é claro, da minha espessura, tá? Tem que ter essa noção. Então, vamos lá. A gás MIG, do inglês Metal Inert Gas, ela vai... o gás de proteção que vai ser utilizado vai ser um gás que ele não vai reagir com a poça de fusão. E essa é a grande diferença com relação à soldagem MAG. Então,
a gente pode dizer que então vai ser um gás inerte. Já na soldagem MAG, eu vou usar um gás de proteção, que vai ser um gás ativo, ou seja, ele vai reagir com a minha poça de fusão. Essa é a grande diferença entre cada um dos gases. Quais são os gases que nós utilizamos no processo de soldagem MIG-MAG? Para gás inerte, nós vamos usar o gás argônio e o gás hélio. Cada cilindro desses gases vai ter uma faixa, claro, diferente de preço. Se eu não me engano, o gás argônio é um pouco mais barato que o gás hélio. E esses gases não vão reagir com nenhum elemento, mesmo em alta temperatura, na minha poça de fusão. Quem pode me dizer uma vantagem disso? Não vai ter impureza dentro do cordão de solda? Exatamente. Não só impureza, mas como tu vai manter a integridade química do cordão de solda. Então, isso é algo bem legal. Já os gases ativos, que vão ser o dióxido de carbono, oxigênio e nitrogênio, já vão ser gases que vão reagir ali na poça de fusão com os elementos. E, em alguns casos, isso pode ser benéfico ou não para meu cordão de solda, tá bom? Aqui são as aplicações dos gases e a gente tem algumas vantagens. Mas o que eu queria para já deixar já como ponto inicial da nossa aula da próxima semana é um esquema simplificado do MIG-MAG. E por que que esse tipo de operação de soldagem, esse tipo de processo de soldagem, é uma soldagem que proporciona uma produtividade maior? Porque, como eu estou mostrando nesse esquema aqui, ela vai ser um processo que muitos dizem que a gente chama de semi-automatizado. Por quê? Porque toda a alimentação do arame até chegar na minha tocha, ela é feita por um carretel com motores que impulsionam e tracionam esse metal de adição, tá? Até chegar na minha tocha. Ou seja, é um processo muito mais rápido. Dessa maneira, a gente pode falar que ele pode ser descrito como um processo com eletrodo mais contínuo, onde eu alimento com gás inerte ou ativo. Você pode soldar em qualquer posição, você vai ter uma elevada taxa de deposição de material, uma elevada penetração, você consegue uma penetração muito boa, você solda diferentes tipos de materiais. O que é mais importante da soldagem MIG-MAG? Pouca limpeza após a soldagem. Então, pense no seguinte, tem que deixar pronta uma junta soldada lá, uma peça que tu está fabricando. Aí tu vai usar eletrodo revestido e MIG-MAG. Quando tu pega eletrodo revestido, além de ter que fazer o processo todo manual, tu vai ter que fazer todo um acabamento da peça, limpar ela, deixar toda bonitinha. Já na MIG-MAG, a limpeza que você faz após a soldagem é muito menor. Além de ter o processo contínuo, automatizado, semi-automatizado, que deixa o processo muito rápido. Então, é algo de vantagem considerável em comparação à soldagem com eletrodo revestido. O que a gente pode ter de dificuldade e limitação ali na soldagem MIG-MAG? O ajuste, que é mais difícil e sensível. O equipamento, é claro, ele é um pouco mais caro, um pouco mais complexo. E algumas posições de soldagem com acesso restrito pode ter alguma dificuldade ali, tá, com relação a isso. Além disso, o arco elétrico ele não é tão protegido, então ele vai ser, por exemplo, sensível a correntes de ar que podem fazer com que o arco elétrico se movimente ali. Isso vai gerar, por exemplo, uma elevada quantidade de respingo. Então, essa pode ser uma desvantagem, uma limitação da minha soldagem MIG e MAG. Tudo bem? Todo mundo entendeu essa parte aí? Sim. Que bom. Então, espero que esse conceito inicial de MIG-MAG já fique já entranhado na cabeça de vocês, pois é o nosso assunto da próxima aula, tá? Então, eu vou terminar aqui MIG-MAG, porque eu quero que vocês façam um exercício, tá? Na nossa plataforma, e eu vou parar a gravação agora. Obrigado pela atenção.